Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, o podcast sobre a NBA à portuguesa. Comigo tem, nesta sexta-feira, desta vez à hora do almoço, a evitar que as nossas barrigas se encham de porcarias. Ricardo Viterres. Ricardo, como é que estás? Como é que estás? Com fome? Com Com fome? alguma fome, com alguma fome, Marchavam jaquinzinhos com arroz de com tomate alguma agora? epá, não me digas uma coisa dessas, pá. Com alguma fome, arroz de tomate começa a ser um tema recorrente destas nossas Já aberturas. percebi, já percebi. Mas sim, mas sim. Mas estou irritado também, pá, porque recebi agora uma péssima notícia, pá. Então, Então é assim, estava a planear uma coisa muito gira para as férias com os putos, pá, que era alugar uma camper van e fazer Costa Vicentina e dar uma volta com os miúdos. O que é que sucede? Já tinha tudo tratado, tudo fechado, já tinha espaços também marcados em vários sítios, já tinha tudo definido. O que é que acontece? Acontece que a campervan teve um grande acidente este fim de semana, que estava já alugada. puto, E assim, não sei se sabes, mas o teu amigo é conhecedor de pessoas que possuem campervans. Não sei se estás a estás a par disso. brincar. Então, Sim. estás a brincar, a sério. Não estou, não estou, Pá, sou. mas já deve estar tudo alugado, mano. Pá, posso perguntar ao gajo, estás a ver? Posso perguntar ao gajo. Pá, estamos aqui agora de repente a conversar, mas quando desligar, deixa só de dizer para que dias é que é Sim, e eu sim, sim, vejo, sim. eu vejo se o gajo pode Epá, ou arranja. inacreditável, inacreditável. Já tinha tudo Há definido, sempre um pá. amigo, puto. Essas cenas, Há sempre uma cena. Por isso é que eu gosto de falar destas coisas, porque não ficam no éter, não é? Isto não é. há sempre um amigo Há qualquer. sempre, Há há sempre um sempre amigo alguém que qualquer. E se safa. não Epá, for mas eu a arranjar, querias. pode haver alguém que depois entre em contato contigo e diga: olha, mas olha que eu também tenho um amigo que se calhar tem uma caravana Agora, para alugar. temos um problema, porque isto ia ser uma surpresa para os miúdos, não é? Portanto, no dia das férias eu ia buscar e a gente arrancava. Ia ser completamente surpresa. O que é que sucede? Sei que há vários colegas de equipa do Gonçalo que ouvem o nosso podcast. Ah, então agora não sejam chips, putos. Agora, portanto, fica aqui já o recado, meus putos, não se vão chipar ao Gonçalo, Não se chibem, não se chibem, meu. Não se ok? chibem. Mas então está-se bem. Depois diz-me em que datas é que eu falo com o meu gajo, o meu gajo das caravanas. É sempre importante ter um gajo que, estás a ver? Tenho um gajo dos Tens um dealer, seguros, um gajo das é caravanas. o teu dealer de Se caravanas. alguma vez meti o cu numa caravana? Não, Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, não faço ideia, mas tenho, nunca tenho meti mais do que nisso, um mas amigo, tenho era. mais do que um amigo com caravanas e uma das partes significativas da vida dele foi alugar caravana já. Epá, sim, já estava a imaginar, porque ainda por cima esta estava Toda quitada, né? toda bonitinha, toda quitada, e era cappuccino, ou seja, tem uma cama por cima da zona de condução e portanto já estás a imaginar os putos à luta para irem lá para cima. Claro, claro, E claro, eu, claro. epá, sim, era um bocado por aí, mas estou um bocado desiludido, mas agora encheste-me aqui, dá aqui um raio de esperança, estou a sentir Tens aqui, aqui és o atenção, sol da minha vida, és o sol da minha vida. não vou mentir, pode não ser possível, né? Mas, Sim, é o mais eh, provável. mas Época estou cá para alta, te época ajudar, alta, época estou alta, cá, está bem, está estou bem. cá para ajudar também. Por falar nisso, ontem o meu pai fez anos e É fui verdade, jantar a um muitos dos, parabéns. a um dos meus sítios favoritos do Montijo, que é o restaurante O Ninho. Pá, e o Ninho é um grande spot na Atalaia. A Atalaia, para quem não sabe, é um lugar mesmo ao lado do Montijo, ou seja, muito perto, fica tipo entre o Fórum Montijo e o centro da cidade do Montijo, ou seja, quando entras na cidade, passas pelo Fórum e depois se virares para a direita vais ter a Atalaia, e depois se fores seguir sempre em frente vais ter ao centro do Montijo, pronto. E o Ninho, que é conhecido por ser um restaurante eh, muito ligado sobretudo à carne, pá, tem um dos meus pratos favoritos, que é a fraldinha. Não sei se tu gostas de fraldinha. Adoro, Gostas de adoro, adoro fraldinha? fraldinha, Pá, adoro. fraldinha. E atenção, o Ninho tem muita carne boa. Tipo, os meus pais comeram Angus e tem o Wagyu, tem essas coisas todas. Só que eu não consigo deixar de comer aquela fraldinha. Aquilo é a melhor fraldinha do Portugal, tipo, facilmente. Pá, porque é super bem feito, um molho picante também, tem um molhinho picante que ele põe por cima. Pá, eu adoro aquilo. E eu sei que não é a carne, na teoria, pelo menos, ou seja,
em nobreza de carne, não é? Tipo, tu tens a vazia e essas coisas todas, né? A fraldinha não entra aí, não é? Tipo, é uma carne mais marginal, vamos dizer assim. Pá, mas eu adoro e, portanto, vou deixar aqui essa referência, restaurante Toninho, na Atalaia. Fraldinha à chefe, não falha. Fraldinha à chefe não falha. Tipo, vão Olha, e comam à vontade. isto parece combinado, mas não há muito tempo fui a um restaurante aqui da zona de Vila Franca, não é Vila Franca, acho que é mais Calhandriz, ou o que é, nem sei muito bem como é que se chama aquela localidade, que se chama O Ninho do Hamburgo. Ah, do Hamburgo. Um Ninho do Hamburgo, é mesmo assim. E vendem E hambúrgueres, é atenção, isso? não, é picanhas e carnes. Mas no TripAdvisor é o restaurante número um aqui desta zona, em quase 200 restaurantes. Pá, pronto, não é estrela Michelin, como aqueles que tu gostas de ir todos os dias, O Ninho não é estrela mas Michelin, o Ninho não é estrela mas se Michelin. vocês quiserem comer uma boa carne, estiverem aqui para os lados do Ribatejo, o Ninho do Hamburgo, também é uma boa recomendação que posso deixar. Muito bem. Olha, o que é que temos hoje? Não temos, listas ainda, porque havia vários patronos que nos fizeram perguntas sobre coisas que aconteceram, mas prometo que traremos listas, porque as pessoas querem, não é? As pessoas querem muitas listas. Aliás, o As último pessoas, episódio acho que as correu pessoas. bem. Acho que correu bem o último episódio, tivemos muita gente a ouvir, por isso acho que as pessoas querem, desejam, este tipo de listas. Mas Ardentemente, sim. sim, mas trazemos outra coisa, que é o facto de, numa altura de off-season, e numa altura em que há imenso destaque para as equipas que estão a fazer coisas, né, que estão a mudar os seus plantéis, estão a fazer trocas, para onde é que vai este jogador, para onde é que vai outro jogador, existirem ainda equipas que não estão a fazer nada. Ou seja, quando eu digo nada é não estão propriamente super ativas no mercado, Estão de sugaditas, transferências. sugaditas no seu canto, não Estão é? sugaditas. E os dois, há três exemplos que trazemos aqui. Um, se calhar, despachamos já, porque são os Pelicans, já falámos deles aqui algumas Sim, vezes. não vale a Que é pena tipo, falar muito não deles, vale a porque eles de pena. facto não têm feito nada e depois de Não. ganharem 26 jogos, não fazerem nada é uma escolha. Mas as outras duas equipas, que são os Pacers e os Rockets, de facto não têm tido grandes movimentações, mas têm uma coisa em comum, para além do facto, para além de não terem feito grandes movimentações, que é os seus bases titulares e peças importantes na equipa, se calhar mais nos Pacers do que nos Rockets, também é importante dizer isso, vão voltar. Vão voltar no início da próxima temporada, o que pode fazer subir o chão destas equipas para o que vem aí. Se bem que, e também já falámos disto aqui várias vezes, não é? Eu sou um gajo que acredita muito em janelas pequenas. Estás a ver? Janelas pequenas, a janela para tu conseguires fazer alguma coisa, porque tu não sabes como é que o Haliburton vai voltar, no caso dos Pacers, não sabes como é que o Fred VanVleet vai voltar. Aliás, a história diz-nos que um jogador com a idade do Fred VanVleet, com o tamanho do Fred VanVleet, não tem uma durabilidade muito grande na NBA. O Chris Paul é um exemplo raro, não é? De alguém que jogou até muito tarde e com relativa qualidade. Vamos ver como é que o Fred VanVleet vai voltar depois de uma lesão que vai quase um ano de fora, não é? Tanto num caso como no outro, e por isso também não sei bem o que é que vai acontecer a estes atletas e de que forma é que eles vão regressar à competição. O que sei é que, tanto no caso dos Rockets como no caso dos Pacers, os atletas que o Van Vliet e o Haliburton vão encontrar equipas melhores do que aquelas que deixaram, na teoria, pelo menos. Não sei se concordas, Ricardo. É pá, sim, eu acho que são duas equipas. Eu sugeri de falar destas duas, que se calhar não são duas equipas muito sexys para falar, porque não fizeram grandes mexidas, mas numa altura, numa era, numa altura da evolução da NBA, em que o second apron está a obrigar muitas equipas a desmontarem os seus plantéis e a abdicarem de jogadores importantes para conseguirem manter os seus todos os argumentos financeiros para poderem estar ativas no mercado, a sua flexibilidade. Teres equipas que não fazem grande coisa e que fazem apenas ligeiros retoques na rotação, na franja da rotação, pode não ser muito sexy, mas a verdade é que estas equipas ganham aqui grandes reforços e curiosamente têm esse paralelismo de ambas terem perdido o base titular para uma lesão grave.
o Haliburton nos Pacers e o Van Vliet nos Rockets, mas também vão ser reforçadas ambas por um poste que pode ser determinante para o seu futuro. Quer dizer, o Zubac já chegou aí em fevereiro, é verdade, mas depois acabou por ser encostado às boxes porque a equipa queria era perder. E do outro lado o Steven Adams, que sofreu uma lesão grave, mas que era no fundo a identidade da equipa, que andava sempre à procura de ganhar os ressaltos ofensivos e de conseguir as segundas oportunidades e ganhar as margens, a luta das posses de bola. Portanto, são duas equipas que vão ter esses reforços, mas eu acho que vale a pena nós olharmos em detalhe para aquilo que cada uma fez. E no caso dos Pacers, que em fevereiro, no trade deadline, foram buscar o Zubac e com isso colocaram-se a jeito de poder perder a escolha de draft deste ano, e perderam para os Clippers, que se tornou na quinta escolha, mas ainda assim foram buscar o Zubac, e toda a gente na altura criticou, quando se percebeu que eles iam perder a escolha de draft, criticaram muito os Pacers, porque afinal o Zubac custou uma escolha de draft elevadíssima. Pois é verdade, mas quantas escolhas de draft de primeira ronda deram os Lakers agora pelo Walker Kessler, que não jogou no ano passado? Portanto, eu acho que o tempo acaba por dar um bocadinho de razão aos Pacers. O Zubac é um poste mais do que estabelecido na NBA, um dos melhores postes do mundo. Acabam por ver a adição então do Zubac e do Tyrese Haliburton nesta equipa, e sabemos como o Haliburton eleva toda a gente dentro do sistema do Rick Carlisle. Claramente o Zubac é melhor jogador do que o Miles Turner, portanto há essa melhoria. Adicionaram aqui na free agency Kelly Oubre? o Kelly Oubre e o Larry Nance Jr. Não sei se o Larry Nance Jr. vai ser grande opção, não é? Porque eles Mas também o Oubre tinham lá vai, o Oubre vai. o Oubre vai ser um jogador que vai ser claramente uma peça importante. Com esta nuance, essas duas adições do Kelly Oubre e do Larry Nance Jr. colocaram os Pacers ligeiramente acima do Luxury Tax. E, portanto, é possível, tendo em conta que sabemos que os donos ali em Indiana são um bocadinho mão de vaca, é possível que haja aqui tentação de baixar da Luxury Tax, e eventualmente o Jarvis Walker, por quem nós neste podcast tínhamos até bastante estima nos seus primeiros anos, mas que na última época já nos deixou algum amargo de boca. É possível que o Jarvis Walker seja o candidato natural a ser trocado para eles poderem voltar a ficar por baixo da Luxury Tax, o que é um bocado irónico, até porque o GM da equipa, o Chad Buchanan, disse que o Jarvis Walker tinha expectativas que o Jarvis Walker pudesse ter um ano de afirmação e eventualmente pudesse ser titular nos Indiana Pacers já esta temporada. Portanto, há aqui essa questão. E, portanto, eu acho que estes Pacers, numa conferência que vê várias equipas a desinvestir, poderem ter o Tyrese Haliburton de volta, que nós não sabemos o que é que ele vale, é verdade. Que ele diz, ainda esta semana ele esteve lá no Fanatics Fest e disse que está a treinar normalmente e que está a fazer 5 contra 5. O gajo ainda por cima, está ok. Desculpa interromper, Diz. Por cima teve zona. O gajo teve sorte nenhuma, ou seja, teve zona, que é uma doença bem sei que é. Pá, bem difícil, não é? Que te basicamente impossibilita quase de andar, não é? de mexeres. Pá, isso não é uma coisa, como é que eu ia dizer isto? Não é propriamente uma coisa que torna a vida de um atleta de alta competição mais fácil. Se calhar um atleta de alta competição está mais habilitado. Ainda por cima em recuperação, não é? Está mais habilitado ou mais capacitado, um jovem, neste caso, a lidar com a doença, não é isso que está em causa, do que uma pessoa mais velha, né? Mas normalmente a zona até afeta até pessoas mais velhas, é a ideia que eu tenho. Mas, sim, a minha mãe está com zona nesta altura, como sabes. Mas, pá, o facto do Haliburton ter tido isso, pá, parece uma coisa meio Embiidesca, não é? É tipo aquelas coisas que acontecem só ao Joel Embiid, né? O Embiid também teve tipo a lesão e depois teve tipo uma apendicite, não é? Já não lembro, foi uma cena deste género também ali a meio, então, pá, é duríssimo, deve ter sido duríssimo para ele. Até fisicamente havia várias manifestações, aquilo depois dá-me borbulhas. Sim, e não sei o quê. Ele disse que teve que levar a cortisona, o que é que foi, cortisona, não é? Que desculpa, ele ter engordado bastante. Dá borbulhas por causa da cortisona que teve de tomar. Não tenho alguma expectativa e desejo que corra tudo bem, não é? Mas
Mas há algum receio, não é? Como é que ele vai aparecer, não é? Alguém que não joga há um ano, que teve zona, pá, duro. Sim, eu tenho expectativa. Estou otimista porque o Tyrese Haliburton não é propriamente um jogador de explosão de ir lá abaixo afundar, não é? É um jogador que joga, gosta de pautar bem os ritmos de jogo, gosta de jogar bloqueio direto com calma, tomar boas decisões. É verdade que faz arranques, não é? A lesão dele é num arranque, ele mete o pé atrás para arrancar e aquilo arrebenta, mas também é verdade que ele tinha ali, o gêmeo não estava a sustentar bem o tendão, portanto foi uma consequência de uma série de coisas, mas quero acreditar que os Pacers vão voltar e e na verdade até há uma coisa que posso lançar, quer dizer, num ano em que Boston teve que trocar o Jaylen Brown e alguns analistas dizem que terá ficado mais fraco, apesar do que conseguiu adicionar. Milwaukee explodiu em definitivo. Cleveland não mexeu e estamos todos com receio depois daquilo que aconteceu nos playoffs do ano passado. Detroit ainda não resolveu o problema do segundo ball handler para ajudar o Cade Cunningham. Os New York Knicks estão também a começar a desinvestir porque deixaram sair o Mitchell Robinson, porque não querem entrar, passar o second apron. De repente há aqui uma janela de oportunidade para a Indiana e não podemos esquecer que eles há um ano estavam nas finais da NBA a jogar o jogo 7 contra os Oklahoma City Thunder, portanto eu estou muito otimista para aquilo que podem ser estes Indiana Pacers, confesso. Estás quentinho em Indiana? Estou quentinho em Indiana, no ano passado também estava, aliás escolhi no nosso draft de equipas no início da época e foi o que foi. Espero não estar a fazer jinx mais uma vez aos Pacers, espero que corra tudo bem. E estou quentinho. E sobre os Rockets? Os Rockets que adicionaram o Marcus Smart, não é? Foi a sua... E Bogdan Bogdanovic, são os dois nomes que entraram. São as duas grandes contratações, entre aspas, de verão, né? Dois veteranos. Sim, mas lá está, mas os grandes nomes que regressam à equipa são de facto o Van Vliet e o Steven Adams. Eles mesmo assim no ano passado, apesar de não terem Fred Van Vliet e apesar das dificuldades de jogarem 5 contra 5 em meio campo, enfim, de todos os problemas que tinham, eles foram a quarta equipa da liga em volume de triplos, por exemplo, portanto eles tinham muitos problemas que estavam claramente identificados. O próprio Ime Udoka não foi uma temporada feliz para o treinador. Mesmo assim fizeram 52 vitórias e foram sextos em net rating, o que acaba por ser uma leitura positiva tendo em conta os problemas e as dificuldades que eles tiveram. Portanto, se adicionares a isto um Fred Van Vliet saudável, o organizador da equipa, o homem que eles mais precisam para meter a equipa a jogar. Eu vi um número quando estava a olhar para isto que me deixou completamente espantado. Por exemplo, o Şengün, apenas 36 dos seus lançamentos foram assistidos na época passada, foram após assistência. Há 2 anos, 70%. Portanto, foi o dobro. Portanto, a ausência do Fred Van Vliet resultou nisto, a teres mais isolamentos e, portanto, muito mais previsibilidade no ataque dos Rockets. E, portanto, acho que a adição do Fred Van Vliet vai resolver muitos problemas desta equipa. Regressa o Steven Adams. Eu não sei se eles vão querer fazer all-in outra vez naquela identidade do ressalto ofensivo de jogarem com 2 bigs sistematicamente, porque depois acabam por ficar sem plano B e vimos os problemas que eles tiveram na última época. Mas de repente, à equipa do ano passado, regressar o Steven Adams, regressar o Fred Van Vliet, que lhes vai resolver a maior parte dos problemas no ataque. Teres o Marcus Smart, que vai dar minutos de descanso importantes, ou Amen Thompson, portanto, quando o Amen Thompson quiser descansar, precisar descansar e estiver no banco, teres um defensor de ponto de ataque que reabilitou a carreira, como o Marcus Smart fez no último ano. E vamos ver, é um flyer aqui no Bogdan Bogdanovic, vamos ver o que é que o Bogdanovic pode dar. Eu acho que esta equipa está a colocar-se a jeito para poder fazer barulho na Conferência Oeste. Eu já não me recordo, ouvi o vosso episódio dos melhores contratos da NBA como taça, não me lembro se vocês falaram do Tari Eason ou não. Mas o Tari Eason não falámos. É um jogador que também podia ter encaixado no episódio dos melhores contratos. 5 anos, 82 milhões, quer dizer, isto é uma pechincha para um jogador que se calhar vai fechar muitos jogos. Vamos ver se ele se mantém dentro de campo, não é? E se mantém dentro de campo. A questão da saúde é sempre o grande ponto de interrogação em relação a ele. Agora, os Houston Rockets fizeram uma contratação que foi anunciada há 2 dias, ou o que é que foi, ou ontem,
que obviamente é muito subvalorizada, porque não é de um jogador sequer, é de um treinador, e não é um treinador para ser treinador principal, mas é alguém que faz magia. É o senhor Chip England, que vai ser adjunto, um dos adjuntos do Ime Udoka, e é considerado o melhor treinador de lançamento dentro do ecossistema de toda a NBA. Só para se ter noção, ele esteve 17 anos em San António, entre 2005 e 2022, e o Kawhi Leonard, que era visto como um jogador unidimensional quando foi draftado pelos Pacers e trocado para os Spurs na troca do George Hill, foi o grande projeto do Chip England, e o Kawhi Leonard tem de carreira 39% de percentagem de 3 pontos. Sendo que nas últimas 10 épocas, portanto, excluirmos as primeiras 4 e o ano em que ele esteve lesionado e falhou, nas últimas 10 épocas só para 40%, e hoje em dia acho que nós temos a noção que não podemos deixar o Kawhi Leonard nem passar por baixo de bloqueios, nem deixá-lo aberto sozinho na linha dos 3 pontos, porque ele vai marcar os triplos que tiver aberto. E, portanto, muito desse trabalho... Apesar de não parecer, é engraçado porque o movimento dele, ou seja, ele não parece é muito mecânico, não é? O protótipo daquilo que nós achamos que é um lançador eficiente, né? Tipo, ou seja, é um lançamento até meio esquisito, não é muito bonito, mas o que é o facto é que tipo, é super, não tem ângulo nenhum, não é? Tipo, a bola parece que vai direta, mas o que é o facto é que é eficaz, e que a bola está lá. Repara, nós estamos a dizer que parece que, por causa daquela mecânica de ser muito bruta, e parece que é assim, às vezes aos repelões. O arco é muito não é baixo. Fluido, né? não é extraordinariamente elegante, o arco é baixo. Atenção, com 14 anos de carreira, o Kawhi Leonard lança 49,9% de campo, portanto 50% de campo, 39% de 3 pontos e 86% da linha de lance livre. Portanto, ele está quase, com carreira de 14 anos, nos 50, 40, 90. Isto é inacreditável. E, portanto, e muito do mérito do seu lançamento vem do trabalho do Chip England. Não foi o único projeto do Chip England em San António. O Tony Parker foi um projeto do Chip England também, em termos de lançamento. O de John T. Murray, que sabemos também melhorou muito. E depois o Chip England foi contratado pelos Oklahoma City Thunder e esteve a trabalhar o lançamento do Josh Giddey, que acabou por ser o motivo pelo qual ele foi trocado, porque em playoffs deixavam-no sozinho ele. Mas a verdade é que o Josh Giddey chegou à NBA e no seu primeiro ano de carreira lançou 26% de 3 pontos. 26%. Nos últimos 2 anos estava a lançar 38% e 36%. Portanto, acho que é uma grande contratação para os Rockets, sobretudo para ajudar o Amen Thompson e o Tari Eason a ser um bocadinho mais consistente. O Eason tem momentos em que consegue lançar bem, mas depois de repente desaparece, não é? A mãe dele andava... Mas é para o Amen, isso é para o Amen. Mas é para o Amen, é para o Amen. Não há dúvidas. É para o Amen ser um bocadinho mais capaz. Versátil, Houston no ano passado, enquanto equipa, lançou 36% de 3 pontos, mas apenas 31 tentativas por jogo. Portanto, a terceira ou a quarta equipa com menos tentativas, com menos volume, e portanto parece-me que o England é uma contratação perfeita para aqui. E, portanto, se adicionares tudo estas pequenas movimentações que eles fizeram e o regresso do Fred VanVleet e o regresso do Steven Adams, de repente tens aqui um 5 inicial: VanVleet, Amen Thompson, Jabari Parker, Kevin Durant e Sengun, e depois tens a sair do banco o Marcus Smart, o Bogdan Bogdanovic, o Tari Eason e o Steven Adams, e nem estou a falar aqui do Rich Shepard, ainda podes meter aqui o Rich Shepard ao barulho. De repente tens uma das equipas mais profundas da liga em Houston, com mais uma pequena nota: eles têm 6 escolhas de primeira ronda disponíveis para poderem trocar, se ainda quiserem fazer barulho. Eles não foram ao Giannis, nem foram ao Jaylen Brown, mas se lhes apetecer, de repente, se o Rafael Stone acordar um dia e disser: apetece, não gostei de ver o jogo ontem, apetece mexer isto aqui, baralhar e voltar a dar. Eles são das equipas que têm mais assets disponíveis para poder mexer. Vamos ver o que é que vai acontecer. Temos de ir aos nossos amigos da Betano. Temos muitas perguntas também dos nossos patronos, até para falarmos um bocadinho do que tem acontecido em Oklahoma e Atlanta. Por isso, como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. E nas odds que não mentem de hoje, o que é que temos? Brasileirão. Tens noção que o Brasileirão já voltou? Não temos Estoril Open, meu. Não tenho Estoril Open, desculpa, não trouxe Brasileirão, porque deixa-me dizer, eu fui ao Estoril Open, eu sou mega fã de ténis, na verdade. Fui ao Estoril Open lá um dia, e
Pá, estavam lá umas meninas muito simpáticas a dar umas amostras de protetor solar, Ok. que é sempre importante, né? Apesar de poderes comprar aqueles chapelinhos de palha, mas eu, a campeão, não comprei o chapelinho de palha, mas fui buscar uma amostra de protetor solar e pus o protetor solar. Pus nos braços e pus na cara, não é? O que é que sucede? Estava com uma camisa e, portanto, neste momento eu tenho um triângulo vermelho. Tenho um triângulo vermelho aqui na zona do peito. Maravilhoso, maravilhoso. Odds para o Brasileirão. Sabes quem é o favorito para ganhar o Brasileirão deste Não ano? faço a mínima ideia, deve Palmeiras, ser puto. Palmeiras, meu. Palmeiras. Quem é que está a treinar o Palmeiras? É Abel verdade, Ferreira. O Leonardo Jardim foi para o Brasil, não foi? Leonardo Jardim voltou ao Brasil. Voltou ao Brasil, Pois agora é, está no pois é. Flamengo. Ou seja, que são os dois favoritos para ganhar o título. 1,44 para o Palmeiras, 2,18 para o Flamengo. Depois temos Fluminense com 30, Bahia 75, o mesmo com o Atlético Paranaense, Cruzeiro 90, Cruzeiro que foi treinado pelo Leonardo Jardim a época passada, não é? Bragantino 150, Atlético Mineiro 350, Botafogo 400, Botafogo também tem um treinador português, que era a antiga adjunto Quem do é? Era o Arthur Arthur Jorge. Jorge. Ah, não. O Arthur Era Jorge o treinou o adjunto. Botafogo, depois saiu Pois foi. e agora está no Cruzeiro, na verdade, o Arthur Jorge. Ok. Quem é que está no Fluminense agora? No Botafogo está o No antigo Botafogo. adjunto do Arthur Jorge, que é o Franklin Carvalho. Está lá. Franklin Carvalho. É verdade, epá, explica-me uma cena que eu nunca percebi. Qual é a cena do Pedro Caixinha e do México, meu? Pá, não sei, puto. Não sei, mas ele está lá outra vez. Mas ele esteve a treinar no Brasil antes, esteve a treinar no Red Bull Bragantino, que é esta equipa que estávamos a falar há bocado, que faz parte das equipas da Red Bull, não é? Yeah, Tem o yeah. Leipzig, tem o Salzburgo, tem o Bragantino, acho que tem outros, pronto. Mas pronto, tens aqui as odds. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Sobre perguntas da bancada, eu pedi a malta para fazer perguntas e também para dar sugestões de coisas para falarmos durante o verão, e portanto o Pedro Leiria mandou-nos aqui um bom testamento. Diz assim: boas malta, tenho várias perguntas e sugestões para esta silly season. Perguntas, se calhar começamos por aí. O Kuminga ainda não ter assinado não poderá dizer que quer mais dinheiro? Não está mesmo a pedi-las para ser um caso tipo Schroeder há uns anos com os meus Lakers? Acham que os Lakers vão conseguir assinar o Kuminga ou outro qualquer e despachar o Vando e o Connect? E o que acontece ao Bronny? Acham que a adição do Tybal e do puto grandalhão do Uganda já dão qualquer coisa que os Lakers não tinham? O Tybal vai-se conseguir manter dentro de campo ou devido ao shooting vai ser tipo o Vando? São carraças, mas para ataques são nulos e por isso não conseguem ajudar por muito tempo. Gostaste desta edição de Matisse Thybulle? Nós somos fãs até de Matisse Thybulle aqui neste Pá, podcast. sou muito fã do Matisse Thybulle, atenção. O melhor Bom jogador defensor. da NBA a perseguir nos bloqueios, a passar por cima de bloqueios e depois a fazer desarmes por trás sem fazer falta. O melhor jogador da NBA a fazer Mas isso. é grande defensor mesmo, grande defensor. Adoro Matisse Thybulle, que de facto não se consegue manter saudável. O melhor vlogger da bolha, não sei se te lembras. Na altura da bolha, ele tinha um vlog que era inacreditável. Ainda não havia Jared McCann também nessa altura. Puto. Ainda não havia Jared McCann. O Matisse Thybulle, enfim, os Lakers tinham que tentar arranjar algum tipo de resistência, não é? Nem uma folhinha, não é defesa de ponto de ataque, nem uma folhinha de papel é, aquilo a defender com os olhos ia ser inacreditável. O Matisse Thybulle vem responder a esse problema, a essa lacuna bem definida que os Lakers tinham. Agora, para além das questões de saúde e para além de depois no ataque ser um jogador sistematicamente ignorado, se bem que nos últimos 2 Só anos... para dizer, ele no catch, 44%... sem grande volume. 3 lançamentos. Sim, sem grande volume. Mas de qualquer forma, no catch and shoot foi bastante interessante e, portanto, com muito espaço, até por causa da criação do Luka e do Austin Reeves, pode ser que ele continue a evoluir aí na capacidade de lançamento, porque ele vai ter que dar alguma coisa em termos ofensivos Mas nos últimos a esta equipa, porque provavelmente ele vai ter que passar algum tempo dentro do campo, porque não há ninguém para defender, ninguém. Nos últimos 2 anos jogou 45 jogos também. Duro. Portanto, tem 164 possíveis, jogou 45. Pá. O ano passado só jogou 15 jogos. Enfim, mas nós somos fãs do Thybulle, que melhorou pelo menos a percentagem de lançamento nos últimos 2 anos, como estávamos a dizer. Vamos ver. Sobre sugestões,
Falarem de WNBA, a evolução da Paige Buchers, este ano está ridículo e acho que a liga está cada vez melhor. A Olivia Miller de Minnesota, que vai ser o Rookie of the Year, está absurda, um fenómeno autêntico. Acho que podem ter aqui muito suminho. Na verdade, por acaso podemos fazer um episódio sobre WNBA. Sim, Se calhar vamos fazer. Não, a Olivia Miles é a base que jogava com a Clara Silva em TCU no ano passado. Ela tinha adiado a sua entrada na W porque não queria entrar no mesmo draft da Paige Bueckers, curiosamente. A Bueckers foi no número 1 do draft há 2 anos e a Olivia Miles queria ser no número 1 do draft este ano, mas não foi. Quem foi a Azzy Fudd, que parece que é a namorada da Paige Bueckers, e ainda por cima foi escolhida para a equipa da Paige Bueckers porque nós somos pelo amor e a WNBA também é. Vai em casalinho. Vai em casalinho. Casalinho. Mas a Olivia Miles está a fazer uma época inacreditável. Absolutamente inacreditável. Eu não estava à espera que transferência para a W fosse assim tão simples. Mas os números que está a fazer: 19 pontos, 5 ressaltos, 6 assistências por jogo. A jogadora mais rápida da história da W a chegar a 500 pontos e 150 assistências. Mas fez em 26 jogos, a Beckers fez em 28, a Caitlin Clark fez em 29, atenção. Temos de dedicar-nos a isto porque continua a haver imensa polémica com a Caitlin Clark. Até o Henrique Raposo escreveu esta semana sobre a Caitlin foi? Clark. Não sabia, por acaso. Mas temos de nos dedicar a isso, se calhar fazerem um episódio sobre a WNBA, que acho que está com a maior projeção de sempre. Pá, o meme do ano é da WNBA, já agora, só para um gajo não se esquecer. Mas foi a Sophie Cunningham que agora já teve umas declarações muito infelizes sobre atletas trans. Enfim. Foi. Epá, putz, um gajo também não pode achar que os ídolos são todos perfeitos, né? Tipo, cada um tem as suas... Teremos sempre o mime. Teremos sempre o mime, sim. O Pedro Leiria sugere também fazer um episódio do A Bola no Mente num dos vossos restaurantes de eleição. Acho que seria tenho a certeza que isso está a ser tratado. Sim, acho que a Free Agency já não é o que era. Fazerem um top de melhores assinaturas de Free Agency, um top de anos favoritos de Free Agency, parece-me que seria giro. Falarem também dos miúdos da Summer League e tipo fazer um redraft depois da Summer League. Epá, isso não vamos fazer, não é assim tanto tempo. Não passou assim tanto tempo, porque ele pôs o Yaxel em quinto lugar. O Yaxel não vamos hiperventilar com Summer League, não vamos hiperventilar. Yeah. Terminar com uma sugestão gastronómica na margem sul, se vierem para os lados de Palmela, mais concretamente Cabanas, na Quinta do Anjo. O restaurante Aldea, mesmo assim que se escreve, A-L-D-E-A. Espera aí, fazem vários pratos absurdos de bom, com destaque para o prego de presa de porco preto. Este verão vou passar a deixar uma recomendação também para saber se vocês já conhecem e se não, se puderem irem conhecer quando possível. Abrejo a todos e um bom verão com muita comidinha da boa. Desculpa o testamento. Obrigado ao Pedro Leiria. Por acaso não conhecia este restaurante na Quinta do Anjo, mas... Temos que fazer um subsegmento depois das perguntas da bancada. A bancada também come na Quinta do Anjo. A bola não mente, não é? Aquele nome que alguém sugeriu uma vez que era a bola não mente, sim. Diz assim o Guilherme Diogo: boas. Que equipa ficou mais a ganhar na troca do Ludort? São os Ox candidatos a chegar a uma final do Oeste? Que equipa está a ser a vencedora desta off-season até agora? Sugestão para episódio especial durante o verão: alugar um pavilhão e jogar um 5 contra 5 com os patronos, a ir rodando para não haver ninguém a cair para o lado. Grande abraço aos três. Quer só dizer que nós só somos 3 e que neste momento jogar 5 para 5 para mim seria o equivalente a fazer um exame como é que se diz? À próstata, executado por um rinoceronte. Neste momento, jogar 5 para 5 basquetebol, para mim é o equivalente a isso, nesta altura. Portanto, não sei o que é que é dizer. Dificuldades extremas para a prática da modalidade. Sobre a troca, nós não falámos da troca, falámos só um bocadinho de leve, mas o Ludort foi mais um dos jogadores, entre aspas, despachados pelo Standard, por razões financeiras, juntou-se aos Ox. No meio disto tudo, os Ox ainda receberam o Ryan Nembhard e mandaram o Zachary Rissachet para os Dallas Mavericks. Curioso também para perceber, porque às vezes o Rissachet, que foi escolha número 1 do draft há 2 anos, às vezes tipo, parece que é o... Como é que se chama aquele gajo que já nem está na liga? Markel Fultz, não é? Parece o Markel Fultz. Tipo, eu não sei se é justo fazer essa
essa análise. Eu vou-te dizer que há uma comparação muito interessante entre o Fultz e o Rissachet. São os últimos 2 jogadores a serem trocados pelas equipas, Antes as do últimas contrato 2 de rookie primeiras acabar, não é? escolhas, exatamente, antes da terceira época, não chega à terceira época. Yeah. Portanto, são os últimos 2 número 1 da liga a acontecer. E sabes quem é que foi o anterior, antes deles os 2? Anthony Bennett, pai, não? Anthony Bennett, Tinha de ser, puto, não? E antes do Anthony Bennett? Antes do Anthony Esta é Bennett. mais difícil, esta é mais difícil. Foi GM agora recentemente dos Philadelphia 76ers. O Elton Brand? Elton Não. Brand, é verdade. O Elton Elton Brand foi Brand. trocado antes mas o Elton Elton Brand Brand. foi por razões Dos Bulls para os positivas. Clippers. Dos Bulls para os Clippers, na Foi altura. por razões positivas e não negativas, ou não? Na altura. Epá, mas já não me lembro. Vi que foram os últimos 4 a serem Porque o Elton trocados, mas Brand já não me recordo. teve uma carreira boa Já não me na recordo, já não me NBA. recordo na altura o porquê. Agora, há uma questão interessante aqui na comparação entre ou pelo menos nesta ligação entre o Fultz e o Rissachet. O Fultz, nos primeiros 2 anos de carreira, jogou 20% dos jogos. O Rissachet jogou 87% dos jogos. Certo. Portanto, não teve a ver com disponibilidade. Teve a ver com mas rendimento. Agora, o problema do Rissachet uma mudança de ares pode ajudar às vezes nestas pode ser coisas. importante. E ele vai carregar um fardo muito pesado até ao fim da carreira, que é o rótulo, não é? De primeira escolha de draft. Porque se calhar no draft deste ano não entrava no top 10, provavelmente. Ou no draft anterior ao dele também não entrava no top 10. Isso é o problema, não é? Eu acho que a evolução dele, e até se calhar é mais fácil agora fazer isso, mas, por exemplo, o Andrew Wiggins, quando entrou na NBA, tinha uma grande expectativa em relação a ele, no que diz respeito a ser uma arma ofensiva, né? Um jogador que pudesse carregar uma equipa, etc, etc. Isso não aconteceu. Claro. Mas tornou-se depois um 3&D, Claro, um jogador claro. muito competente nos 2 lados do campo. Eu acho que o E importante Rissachet, e decisivo no título dos no Warriors título dos quando defendeu o Luka, como o Aaron Gordon, que não foi estrela em Orlando, é isso. decisivo no título dos Nuggets. Eu acho que o Rissachet tem de olhar para esse exemplo, estás a ver? É para aí que Yeah. ele tem de olhar, ele não tem, Sem dúvidas. não tem de estar a olhar para o Fultz, tem de olhar para o Wiggins e para esse tipo de jogadores, porque é esse o jogador que ele pode ser. Ele não vai ser, mas isso ninguém achou nunca que ele ia ser o jogador que carregaria os Atlanta Hawks. Acho que não sei se ele achou, mas espero que não. Não, Espero acho que não. Curiosamente, o Andrew Wiggins foi empacotado com o Anthony Bennett para irem buscar o Kevin Love. Portanto, está tudo ligado. O Wiggins tinha sido draftado pelos Cavs. Sim. Sobre o Ludort, achas que quem é que fica a ganhar? Os Hawks ou os Thunder livraram-se de um problema? Os Standard livraram-se um problema, não é? Cada vez mais o second apron é um motor de decisão para as equipas poderem sobreviver a esta era em que este second apron é uma espécie de hard cap, como de resto vocês já afloraram em episódios anteriores. Com esta decisão de trocarem o Ludort, o OKC fica 9 milhões abaixo do second apron e 4 milhões acima do first apron, e podem ainda baixar do first apron se fizerem aqui alguma mexida até ao deadline. Portanto, é algo que eventualmente pode estar em cima da mesa. Foi curiosa a conferência de imprensa do Sam Presti, não é? Que ele normalmente só aparece no início da época, no Media Day, e no fim da época, depois da equipa fechar a temporada, e aqui aparentemente terá encomendado uma entrevista ao The Oklahoman para dizer, para que fique escrito, não é? Porque a escrita é a forma comprometida da fala, para que fique escrito que há uma espécie de promessa dos donos da equipa que vão Wallace, reinvestir mais tarde, e por isso é que era preciso dar este passo atrás. Agora, do ponto de vista desportivo e da implicação para os jogadores, que se calhar é o que nos interessa mais aqui, é a prova de que os jogadores que não têm max contracts vão estar sistematicamente a ser avaliados todos os anos. O Ludort foi o terceiro jogador com mais minutos de playoffs da OKC nos últimos 2 anos, titular em todos os jogos de playoffs, pelo menos 69 jogos em cada uma das últimas 5 temporadas. De repente teve a pior época da carreira, né? Lançou abaixo de 39% de campo e abaixo de 35% de 3 pontos. Defensivamente mostrou não ser tão bom como em anos anteriores, e nas finais de conferência contra San António, na série em que eles foram eliminados, o seu on-off foi menos 63. E portanto, um ano mal de Ludort e tchau aí. Bye bye Maria Ivone, não é? O Dort, só acho que também
o ano dele foi mau e houve várias críticas a ele aqui no podcast e etc. Sim, Mas, para além das questões de ser um jogador sujo, que também se calhar ajudaram isto tudo, não é? mas só uma nota sobre ele que é. Acho que também não devemos ser injustos. O Ludort é uma história de enorme sucesso na NBA. O Claro. Ludort não foi draftado na NBA. Ou seja, ele não foi escolhido no draft e acabou por passar a sua carreira até agora, Contratuei. a sua carreira até agora no Standard e tornou-se um jogador. Não sei se ele chegou a ser All Defensive, acho que chegou, não chegou, não estou. First team, First team, ou seja, em 2025. é um jogador que se tornou All Defensive First Team, uma peça importante de uma equipa campeã. Portanto, independentemente de ele ter tido uma má época e de nós podermos ou não gostar do estilo, ele é um jogador capaz na NBA de hoje e de certeza que vai ajudar bastante os Hawks ou outra equipa qualquer onde ele estiver. Ou seja, Acho que isso perguntaram não se é. ele não o queria ter lá em Los Angeles. Queria de certeza. Portanto, independentemente da época dele e de nós podemos não gostar muito do estilo, mas há outros jogadores que a gente também não gosta do estilo, é uma história de enorme sucesso na liga, o Ludort. E pá, isto depois um gajo não sabe de onde é que esta malta vem, o background, porque é que tem as atitudes que tem, isso depois é sempre difícil de avaliar, e pode ser injusto até. Mas o que é um facto é que ele conseguiu vingar numa liga e conseguiu tornar-se um jogador que recebe 30 ou 20 ou que seja milhões por ano, ou 15, já não sei quanto é que ele recebe, mas 17 milhões por ano, 20 milhões por ano, 15 a 20 milhões por ano, tipo, não ter sido draftado. E portanto, quando pensamos até no Nemias, por exemplo, que é um exemplo também de alguém que foi draftado, na verdade, o Nemias foi draftado, mas é um bom exemplo para emular que é aquilo que fez o Ludort, que se tornou indispensável no Standard, e sem Ludort os Standard não teriam sido campeões no ano em que foram. Portanto, também não queria ser muito injusto com o nosso puto Lu Gantz, né? Que é assim que ele se chama. Lu Gantz. Diz assim o Paulo Cortes: se eu não tenho perguntas, não puxem por mim. Como imagino que o tema 2 será o OKC, aqui fica esta. Depois da troca do Ludort, acham que o OKC fechou o plantel com Shea, Chet e Jalen a ocuparem cerca de 75% do cap, Caruso e Hartenstein mais 26% e o resto do plantel apenas 29%? Será esse o modelo futuro do OKC, núcleo caro estável, rodeado por contratos de rookie que vão sendo renovados através de drafts e trocas? Eu acho que não só este é o futuro do OKC, como provavelmente é o futuro de todas as equipas da NBA. Todas as equipas da NBA. E vamos ver se os Thunder vão manter estes três. Durante mais quanto tempo vão manter estes três? Eu acredito que a ideia seja manter esses três, não é? Porque, enfim, é verdade que eles somam 150 milhões. 150 claro milhões, que a ideia, mas sim. Claro que a ideia é manter estes três, mas será que se eles tiverem mais um ano sem ganhar... Mais um ano sem ganhar não me chocaria. Eu acho que seria mais fácil começarmos a conjecturar aqui cenários se o Jalen Williams volta a falhar não sei quantos jogos como falhou este ano. E de repente começa-se a pôr em causa se o Jalen Williams não é capaz de se estar em campo, então mais vale trocar e buscar outra coisa qualquer, não é? O Celtics trocaram o Jalen Brown. O Chet precisa de mostrar alguma coisa diferente, claro. Tem sido campeões há 2 anos, né? Portanto, não é assim tão estranho pensar-se que estes gajos não vão jogar. Nós achámos que o Tatum e o Jalen Brown iam jogar juntos para sempre. Para sempre, é verdade. Agora, é verdade. estás a ver? Aqui o OKC tem o SGA, o JW e o Chet, são 150 milhões, mas se adicionares o Hartenstein e o Caruso é quase 200 milhões em 5 jogadores, são 194 milhões em 5 jogadores. E de repente, o Hartenstein, que foi uma surpresa eles terem renovado tão rápido com ele, se calhar conquistou a extensão de contrato por causa da série que ele fez contra o Victor Wembanyama. Apesar de eles terem sido eliminados, ele foi a melhor resposta e conseguiu encontrar ali uma espécie de antídoto para o Victor Wembanyama. De repente ganhou essa importância e eles quiseram agarrá-lo, porque o Wembanyama é o futuro e então tem que se arranjar um antídoto. O Caruso tem pedigree de campeão e, portanto, tendo o Caruso e o Cassian Wallace, o Ludort com uma má temporada de repente torna-se dispensável. Agora, esta nuvem negra que esteve em cima do Ludort este ano vai passar a estar em cima do Hartenstein e do Caruso, porque o Caruso está lá, mas de repente tens o AJ Mitchell, tens o Jared McCain e tens os putos, não é? O Topic e o Stirtz, que eles foram buscar este ano.
O Hartenstein está lá, mas eles têm o Sorber, que não jogou no ano passado porque esteve lesionado, mas foi lottery pick, e tem o Adaimara, que eles escolheram este ano e que é lottery pick. Portanto, todos os jogadores que não têm contrato máximo têm que saber que a partir de agora estão a prazo na NBA. Não há hipótese, estão a prazo. Só para acabar, diz assim o Zé, é só isto, Zé. Moço, fiz anos e por causa de vocês tive de pedir um Terras do Demo para beber mais o velhote. E Parabéns, Zé. Lebrão, nada. Deve estar à espera de ver o que é que faz o Cominga. Um grande abraço ao Zé, que tem sempre comentários. Eu gosto da maneira como ele escreve moço, M-O-2-S, que é a forma certa. Moço. Oh, moço, forma certa de escrever. Portanto, Ricardo, se calhar despedimos assim, moço. Sim, sim, eu acho que é que o Cominga é que está à espera do LeBron, mas se Moss se escreve assim, da forma certa, mas foda-se não se escreve com 2 S, atenção. Aí, puto, pois Pá, não é. façam isso, não façam Não isso. façam isso. Nem com C de cedilha, por favor. Nem FDX, pá. Não. FTX Epá. eu aceito. Eu mando às vezes um. Eu mando às vezes um Não, FTX. escrever um foda-se com hífen, como deve ser, sabe quase tão bem como dizer um foda-se, meu. É quase tão bom, é quase igual. Sim. Respeitem a nossa língua. É isso. Ricardo, muito obrigado por mais este bocadinho a falarmos de basquetebol e língua portuguesa. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem o nosso canal do YouTube, subscreverem a DAZN. A DAZN está quase aí a começar a NFL e vai haver jogos para ver na DAZN. E tornarem-se patronos, né? Do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente, sem til. Não há til no URL para não escrever português nos URLs. Ricardo, abraço e bom fim de semana, moço. Grande abraço, meu puto.